que é, por suas ações, o seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Provérbios 20:11. Amém. Um sorriso Muito pode bem. voltar, papai e mamãe. Cadê o sorriso? Vamos então, nessa feliz oportunidade, nos colocar diante da presença do Senhor e fazer uma oração. Diz lá aquele livrete, Ser Mãe, o que é, da irmã Ellen White, que é impossível que Deus deixe de ouvir a oração de uma mãe. Então, eu gostaria que uma mãe se colocasse diante de Deus e elevasse a oração para nós começarmos a nossa reunião. Oremos. Santo eterno Deus, Rei do Universo, nós nos achegamos até Ti, humildemente, Senhor, nesta tarde tão agradável. Muito obrigada porque estamos aqui, pelo privilégio de estar neste lugar, juntamente com outros filhos Teus. Obrigada porque a família da Marchene se dispôs a estar aqui conosco, nos orientando. Gostaríamos, Senhor, de pedir a Tua presença, a Tua companhia neste momento que vamos estar passando, para que possamos estar sempre tendo boas ideias para instruir o caminho que os nossos filhos devem seguir. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. O texto diz assim: o traje real do céu. Inicia com o provérbio que as crianças cantaram, Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Provérbios 20:11. A melhor de todas as heranças que podeis legar a vossos filhos é o dom de um corpo sadio, mente sã e caráter nobre. A Ciência do Bom Viver, 366. As lições aprendidas, os hábitos formados durante os anos da infância têm mais que ver com o caráter e a direção da vida do que todas as instruções e educação dos anos posteriores. Deus não reteve nenhuma bênção necessária à moldagem do caráter da criança e do jovem, pois deu-lhes o modelo divino na juventude de Jesus. A constituição física de Jesus, bem como seu desenvolvimento espiritual, são-nos apresentados nessas palavras. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Lucas 2:40. Na infância e na juventude, deve-se dar atenção ao desenvolvimento físico. Os pais devem educar os filhos nos bons hábitos de comer, beber, vestir e fazer exercício para que seja posto um bom fundamento para uma boa saúde na vida posterior. Isso coloca as crianças e os jovens numa posição favorável, de modo que, com o devido preparo religioso, possam, como Cristo, tornar-se fortes no espírito. Ensinem-se os jovens e as crianças a escolher para si aquela veste real, tecida nos teares celestiais, o linho puro e resplandecente. Apocalipse 19:8. Que todos os santos da terra usarão tal veste. O próprio caráter imaculado de Cristo é livremente oferecido a todo ser humano, mas todos os que a recebem, a receberão e usarão aqui. Ensine-se às crianças que, franqueando elas a mente a pensamentos puros e amoráveis e praticando ações amáveis e auxiliadoras, estão se vestindo com suas belas vestes de caráter. Essa as tornará belas e amadas aqui, e será depois sua senha para a admissão ao palácio do rei. Sua promessa é: comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso.
Então é importante que vocês retomem esse texto e possam degluti-lo, né? E ponto por ponto poderem extrair deles a essência do que o Senhor quer operar na vida de cada criança e de cada família. Olha que importância, o Senhor vem destacando que as crianças precisam ser puras. Como criar crianças puras, bem intencionadas, amorosas nos dias de hoje? Crianças calmas, tranquilas, crianças que pratiquem boas obras. É um desafio sem igual para os dias de hoje, porque o que nós temos visto são crianças criadas cheias de vontade, autoritárias sobre os pais, né, e desafeiçoadas com as pessoas em geral, e egoístas, né, querendo sempre muito só para si. E isso é o perfil da sociedade. Então o que as crianças fazem? Copiam e colam. Agora, como nós vamos fazer para copiar e colar o caráter do céu? Então é preciso o quê? Muito empenho, é preciso planejamento, é preciso conversão. É preciso que cada família seja verdadeiramente conversa, para que esteja disposta a dedicar-se única e exclusivamente à criação de seus filhos, para apresentá-las a quem? Para apresentá-las a Deus, né? Como um sacrifício agradável, puro diante de Deus. É tão lindo você ver uma criança bondosa, uma criança respeitosa. É tão mais fácil dessa criança sobreviver quando ela tem boas relações, quando ela consegue lidar bem com as pessoas e vice-versa, né? Agora, aquela criança difícil, aquela criança trabalhosa, ela não só dá trabalho aos seus pais, mas também vai dar trabalho à sociedade e possivelmente vai requerer para si sofrimentos desnecessários. Então, qual é a hora de os pais agirem? É agora, é no dia que se chama hoje. A nossa vontade aqui é justamente passar para as famílias, porque as crianças também têm como entender, né, o que a gente está falando, que isso é um mecanismo, esse mecanismo que Marchene falou, de copia e cola, que toda criança faz, isso é um mecanismo divino, né? O plano de Deus era realmente que a sociedade fosse de outro jeito, era outra coisa que ele tinha planejado. Então as crianças, ao adentrarem nessa sociedade, aprenderiam tudinho e não teria problema, não seria um mundo de perigos, como, né, a irmã falou. Não é isso. Então esse é um mecanismo de Deus, e quando nós conhecemos esse mecanismo e que funciona muito bem em cada criança, cabe àqueles que receberam essa responsabilidade de serem pais, de então trabalharem sabendo o que vai acontecer. Muitos aqui, cada um na sua profissão, sabe os resultados que vão incorrer das suas atitudes na hora do seu ofício. Quando eu fizer isso, vai resultar naquilo, né? Tem o eletricista, tem o mecânico, tem o carpinteiro, ele sabe, na hora que eu cortar, na hora que eu ligar, na hora que eu fizer, vai acontecer tal coisa. Como pais, isso é fundamental, porque esse cotidiano vai fazer exatamente isso, o mecanismo de aprendizado do seu filho. E a gente precisa entender o que acontece na cabecinha de cada criança até se tornar jovem, o que está acontecendo, e se eu sei o que vai acontecer ali, eu tenho que expor a minha criança ao que é necessário para ela poder se aproximar de Deus e ganhar essas vestes que está sendo dita aqui, né? Então, é isso que nós gostaríamos de dividir com vocês hoje. Pois é, um grande desafio, né? Mas crianças, elas precisam também serem estimuladas. Então, qual o estímulo que nós podemos realizar agora com as crianças? Palavras? Não ouvi. Só o meu criança ali que falou. São o que não? Eu quero as crianças falando. Nós vamos falar de palavras? Agora sim, palavras benditas. Então, olha, eu fui lá no Rio de Janeiro buscar o Ariel só para contar palavras benditas para vocês.